Seja bem-vindo à primeira edição da Meia Maratona de Esposende, uma competição que teve também, paralelamente, a disputa de uma corrida de 10 km com partida conjunta para todos os atletas. Belíssima paisagem, numa zona em que o Rio Cávado encontra o Oceano Atlântico, num domingo da segunda metade de maio, ótimo para a corrida de longa distância, para já e inicialmente sem vento, nos momentos de lançamento da prova. Prova que foi apresentada em conferência de imprensa no Fórum Municipal, presença por parte da Rand Porto, Jorge Teixeira, que temos nas imagens, mas também a presença de Vítor Dias, do IPDJ, e de Rui Lousa, vereador da Câmara Municipal de Esposende. Alguns atletas, igualmente, do lado do público, os dois principais favoritos, José Moreira, com a camisola do Sporting, Mónica Silva, atleta que continua a competir como individual. Rui Lousa, no uso da palavra, o vereador da Câmara Municipal de Esposende, interesse de toda a gente numa prova que, de facto, marca o arranque de uma competição que terá futuro, certamente, e que teve uma excelente participação. Aqui no momento da entrega dos dorsais e dos kits dos participantes, cerca de 1.500 pessoas nas duas vertentes da competição asseguraram logo um êxito inaugural. Depois ir-se a ver, ao longo da corrida, como é que teríamos a vertente qualitativa desta prova, já que a quantitativa ficou, desde cedo, bem assegurada. Que é um circuito que costumo treinar. Neste momento estou-me a treinar para a Maratona do Porto, então é um pequeno treino. Agora, como é só em novembro, temos que começar aos poucos e, neste caso, é começar a primeira prova agora do ano e começar para alcançar os objetivos. Os 10 km aqui nós já fizemos, tanto eu como ele já fizemos os 10 km aqui. Como é sempre uma prova plana, faz sempre bons tempos aqui, decidimos vir. E depois, esta organização, normalmente, cumpre horários. Os percursos são sempre bem feitos, então normalmente as provas da Rand Porto nós vimos sempre. Nós tivemos aqui a corrida da Marginal, tivemos a Marginal à noite e fazia sentido ter uma prova destas mais longa, porque acaba por ser um outro objetivo, ou seja, com duas provas de 10 km acaba sempre por ser igual. E com esta prova acabámos de ter um outro panorama e acabámos de ter por acabámos a tirar para outro patamar, e acho que as pessoas motivam-se mais para ter uma prova assim. Acho que a meia maratona é uma afirmação, digamos assim, de Esposende como um marco no desporto e, portanto, acho que a expectativa é grande também. Não sei o percurso totalmente, mas vamos ver como é que corre. Acima de tudo, também reviver momentos que foram momentos importantes na nossa carreira e quando vínhamos correr aqui ao norte, e depois fazer parte desta moldura enorme que está em franco crescimento, que é o número das pessoas que faz caminhadas e corridas, despertaram de uma vez para a atividade física e, obviamente, se a organização prima pela excelência, como é a Rand Porto. Momentos que antecederam a partida para esta prova, com partida e chegada na Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira. Mar calmo, pouco vento, depois far-se-ia sentir com alguma maior intensidade mais para o fim da prova. Competição que teve Paulo Guerra como o seu padrinho, o grande fundista alentejano, várias vezes campeão da Europa de cross, o último grande especialista de cross da longa história portuguesa na disciplina até à data. Nomes bem conhecidos à saída para esta prova, com alguma diferenciação nos dorsais em relação àquela faixa superior para distinguir os atletas dos 10 km dos da meia maratona, como se sabe, 21.097 metros para esta distância clássica mais longa. No momento da partida, rapidamente os atletas mais cotados a colocarem-se na frente da prova. Também houve atletas de elevado nível que estiveram aqui em regime de treino, portanto fomos fazendo uma festa bastante completa entre várias distâncias. O treino por um lado, sem comprometimento de resultado, a disputa de uma prova clássica de 10 km que cada vez mais se disputa na estrada, o que é um pouco um mau sinal para o atletismo a nível global. Isso tem sido muito falado na última meia década. E depois a disputa de uma meia maratona, que é cada vez mais uma prova com importância grande a nível mundial, de uma distância selvagem, diremos. Há cerca de 30 anos desta parte, a distância ficou bem codificada, os recordes são perfeitamente bem reconhecidos e os percursos bem testados, bem medidos.
o que dota o panorama internacional, de facto, de imensas corridas de 21.097 metros de grande qualidade. E isto porque uma maratona, normalmente costuma-se dizer, é bem mais do que 2 meias maratonas, e atletas de bom nível podem fazer meias maratonas quase em fins de semana sucessivos, como aconteceu, por exemplo, aqui com Mónica Silva, como aconteceu, de certa maneira, com José Moreira, os 2 principais candidatos à vitória final nesta competição. Rui Pedro Silva, outro dos mais fortes atletas portugueses da última década, certamente o mais completo dos fundistas portugueses deste lapso de tempo, esteve aqui também presente, mas correndo apenas os 10 km. Quando íamos vendo a frente da prova, e este panorama, de facto, maravilhoso, de Esposende e arredores, até lá atrás, às praias de Ofir, uma zona, de facto, magnífica, nesta cidade do distrito de Braga, da sub-região do Cávado, com cerca de 11 mil habitantes. Temos aqui já um contraponto entre a prova masculina e a feminina. Micaela Lev do Sporting de Braga, búlgaro, há muitos anos residente em Portugal, aqui na companhia de Rui Pedro Silva e José Moreira por detrás. José Moreira, portanto, na corrida da meia maratona com Daniel Pinheiro e Rui Muga. Rui Muga do Académico de Mugador, um especialista de corrida de montanha que se tem desempenhado francamente bem nas provas clássicas e de resto já deu boas provas na distância da maratona. Era este o terceto que estava no comando da meia maratona numa fase inicial. Marta Martins no comando da prova de 10 km, atleta esta temporada no Sporting Clube de Braga, aqui também com a concorrência da meia maratona, sobretudo através de Mónica Silva, mais próxima da câmara, e depois do lado contrário, as outras que estavam na disputa dos primeiros lugares dos 10 km, Patrícia Oliveira e Laura Silva, fundamentalmente, estas as atletas envolvidas na disputa das primeiras posições para os 10 km. Mónica Silva vem de vitórias atrás de vitórias, já falaremos disso. Temos agora a oportunidade de ver a Laura Silva na companhia de Filomena Costa. Filomena Costa que teve uma meia maratona e uma maratona completa recente que não lhe correu muitíssimo bem, de facto em fase de recuperação, ainda com expectativas em relação a esta época. No que respeita à meia maratona, Cecília Mota ia-se colocando em boa posição, uma atleta bastante pouco conhecida, apesar de já ser quase veterana, nascida em janeiro de 1982, a correr pelos Challenge Runners. Tinha estado em destaque na São Silvestre de Braga, onde foi 13ª classificada, mesmo assim fora do top 10, mas aqui apontava para uma posição cimeira. Na frente da prova voltamos a ver, no lado masculino, esta conjugação dos homens que estão para a meia e para os 10 km, com Rui Pedro Silva a ter em Micaela Lev e em Óscar Mendes os principais candidatos ao pódio. Estávamos a metade da corrida de 10 km. Rui Pedro que abre a temporada de novo com bastante expectativas em relação ao que possa vir a fazer, depois de uma grave crise a seguir aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, uma fase que podia ter marcado mesmo o final da carreira, felizmente não aconteceu. Atleta nascido a 6 de maio de 1981, este ano voltou a estar em boas posições nas provas mais importantes, segundo nos Campeonatos Nacionais de Estrada, 13 de janeiro, sexto na Taça dos Campeões Europeus, de cross, segundo no cross das Amendoeiras. Enfim, bons resultados para ele, depois acabou por ficar em quarto lugar no Campeonato Nacional de Cross Longo em Monforte. Voltou às vitórias na corrida António Leitão, o Rui Pedro Silva, corrida disputada em Espinho, por troca com o outono, desta vez a ser realizada na primavera. Mónica Silva, dela se tem dito muitas vezes nas transmissões que há de provas populares, que vai acumulando vitórias e vitórias. Ela aqui podia chegar a uma quarta vitória sucessiva em provas disputadas sobre a égide da Run Porto, e depois a outra que não foi vitória ocorreu na meia maratona de Braga, onde Mónica acabou em segundo lugar. Portanto, uma série de resultados realmente espetacular por parte da atleta individual, sediada na Associação de Atletismo do Porto. Diana Almeida, de regresso aqui à competição, depois de no final do ano passado ter tido um bom resultado na Volta a Paranhos, em que foi terceira classificada e ter estado envolvida nas competições de cross. E aqui Laura Silva, na perseguição às duas da frente, já bastante distante, mas guardando a possibilidade de um lugar no pódio, interessante para ela, obviamente, enquanto o plano agora de trás, na frente da meia maratona, dita a presença de Daniel Pinheiro com José Moreira e ainda com Rui Muga, que no entanto teria a oposição de José Sousa na parte final da prova, o atleta do União Eirense. Micaela Lev, muitas provas por ano, faz este atleta búlgaro, corredor do Sporting Clube de Braga, mas apenas nos 10 km que, entretanto, deviam ter aqui a sua finalização. Na Avenida Arante de Oliveira, Rui Pedro Silva vai desviar nas imagens para o lado esquerdo do ecrã, obviamente para a sua direita, para depois enfrentar a linha da meta, terminando como fácil vencedor desta prova. A vantagem pode não ter parecido muito expressiva, foram 7 segundos sobre Micaela Lev, mas mesmo assim
Vantagem clara e bastante facilidade de Rui Pedro Silva. Para lá leva um bom tempo, em todo o caso. 30 minutos e 50 segundos para o atleta do Sporting Clube de Braga, a terminar aqui na segunda posição. Oscar Mendes, no Águias de Alvelos, a ficar no terceiro lugar, 32 minutos e 2 segundos. Fechado o pódio. Logo a seguir, mais um atleta, neste caso do Olímpico Vianense, a terminar. Miguel Meira, no quarto lugar, 32 minutos e 6 segundos. No lado feminino, Patrícia Oliveira, vencedora, 34 minutos e 45 segundos, que é uma vantagem muito mais dilatada do que aconteceu na prova masculina. Esta vantagem orçou quase por 1 minuto sobre Marta Martins, que foi perdendo terreno na parte final da competição e acabou por finalizar segunda, mas com 35 minutos e 43 segundos, portanto a 58 segundos da liderança da prova. Laura Silva, como vinha sendo anunciado ao longo do percurso, terminou na terceira posição, também muito distante, exatamente a 3 minutos de vencedora, 37 minutos e 45 segundos, mesmo assim a aguentar o lugar de pódio, que certamente era interessante para ela. Jéssica Matos, do Sporting de Braga, acabou no quarto lugar, ainda assim adiante de uma veterana de qualidade, antiga atleta do Boa Vista, Wanda Ribeiro. Estou muito contente com a minha prestação, a prova tem um percurso espetacular, é muito acessível. Não foi fácil, mas saí muito feliz desta prova porque, apesar de tudo, foi a minha primeira vitória como cena numa prova de 10 km. Como sempre, as organizações da Run Porto são organizações top e consegui vencer a prova de 10 km também era um objetivo. A Esposende sabe receber ao nível do atletismo. Nós temos uma política muito intensa ao nível da prática desportiva e este ano foi dar o salto. Nós já tínhamos 2 corridas, tanto da primavera como da corrida marginal à noite. Para quem gosta de correr, teríamos que trazer para a Esposende uma meia maratona, uma coisa que toda a gente já ansiava e que pedia e, portanto, foi esse o desafio para a Esposende e conseguimos ter aqui nesta marginal, neste local fabuloso para o atletismo. Espero que as pessoas tenham levado daqui de Esposende uma mais-valia e que voltem, porque isto também é a grande aposta, que é promover Esposende a nível nacional e mesmo a nível internacional. Para além da paisagem, que é magnífica, o terreno também é ótimo para quem quer praticar, e neste caso o atletismo, portanto, seja a correr competitivamente, seja na caminhada, mais do ponto de vista de lazer. Prova de 10 km concluída na Avenida Arantes Oliveira, continuava a meia maratona neste percurso de vai e vem. O vento levantou-se um pouco mais na parte final da prova, o que é bem natural aqui em Esposende. Estamos mesmo junto ao mar, na confluência entre o Cávado e o Atlântico. Uma zona, como referimos, abundantemente lindíssima e um cenário idílico para a corrida de longa distância, sobretudo num dia em que, não havendo vento, e não foi totalmente o caso, mas não havendo, é ótimo, devido também à temperatura estar perfeitamente agradável. Não havia propriamente frio, muito menos calor, portanto um dia ótimo para a corrida de longo folgo. Quando na frente masculina a clivagem já era definitiva em relação aos 2 primeiros, José Moreira liderava adiante de Daniel Pinheiro. José Moreira, um veterano, nascido a 5 de maio de 1980. Daniel Pinheiro, nascido em 9 de agosto de 1983. Daniel Pinheiro, que este ano ganhou várias provas na região de Lisboa, ganhou e competiu em várias provas na região de Lisboa, antes de voltar às corridas que normalmente disputa no norte do país, vencendo a corrida Fernando Ribeira na Maia, a 13 de maio. José Moreira começou a temporada com algumas dificuldades evidentes, com resultados fracos para ele nos campeonatos nacionais de estrada e mesmo no cross, mas vem claramente melhorando à medida que a temporada avança e nas meias maratonas sente-se literalmente como peixe na água. Vimos ali a passagem de João Antunes, que evoluía na disputa do 4º, 5º lugar, e agora vemos a Mónica Silva. Como dizíamos, vitórias sucessivas desde a corrida António Leitão, em Espinho, a 15 de abril, vitória na meia maratona de Matosinhos a 22 de abril, vitória na corrida da mulher no Porto a 20 de maio, depois daquele segundo lugar na meia maratona de Braga e de outro triunfo no Porto na corrida do Dia do Pai, consequentemente uma temporada para ela em termos de provas populares de perfeito sucesso. Cecília Mota mantinha-se na segunda posição. Diana Almeida, entretanto, tinha sido ultrapassada, disputava o pódio com Jéssica Pontes, Joana Fonseca e Andreia Cunha, mais para trás. Aqui Diana Almeida, 20ª no Campeonato Nacional de Estrada, a 13 de janeiro, depois terceira na meia maratona de Matosinhos, já aí uma certa retoma de forma desta atleta bem jovem ainda, nascida em setembro de 1994. Jéssica Pontes também muito apertada de calendário neste início, meio de ano civil de 2018, quarta na meia maratona de Matosinhos, recentemente, quarta também na corrida da mulher do Porto, uma semana antes desta competição em Esposende. Aqui, na disputa
por aquele lugar que seria o quinto ou o sexto, entre Joana Fonseca, atleta que corre por um clube chamado Correr Lisboa, portanto muitas vezes vem ao norte do país competir, ao contrário da maior parte dos atletas sediados em Lisboa, o que é de facto uma excelente nota, e Andreia Cunha, mais para trás, no momento que temos fixado em que José Moreira estica na frente da prova e deixa Daniel Pinheiro irremediavelmente afastado da hipótese de ganhar esta competição. Daniel Pinheiro, que teve um final de 2017 muitíssimo bom, onde foi segundo na Maratona do Porto, com um recorde pessoal de 2 horas 17 minutos e 57 segundos, depois sexto na Meia Maratona de Macau. Houve algum abaixamento depois de forma normal, logicamente, na descompressão das provas da maratona. Foi só 16º no Campeonato Nacional de Estrada, mas de facto também não foi famoso para José Moreira esse embate. Aliás, perdeu o mesmo com o Daniel Pinheiro, que aqui estava nas imagens, bastante bem disposto, apesar de já concluir que não iria ganhar esta prova, já que falávamos de José Moreira, foi 19º apenas nos Nacionais de Estrada, depois 23º nos Nacionais de Cross Longo, mas sem dúvida as últimas provas para José Moreira a darem uma subida de condição. José Sousa é um dos atletas que tem evoluído de forma muito interessante nos últimos tempos em provas populares. O atleta do Eirense foi terceiro na Meia Maratona de Ilha, vemos aqui, de azul, adiante do Rui Muga, do Académico de Mugador, e depois também segundo na Meia Maratona de Cortegaça a 13 de maio. Resultados interessantes em termos de posição e também de tempos relativos, comparativamente com os outros atletas de pelotão. Rui Muga, o tal especialista de corrida de montanha, um homem que vale 2 horas 20 minutos e 17 segundos na maratona, estava aqui na disputa do pódio. Mais para trás, João Antunes e Augusto Costa. Isto no momento em que José Moreira atinge a linha da meta, 67 minutos e 19 segundos. Vitória que poderemos considerar bastante fácil do atleta do Sporting Clube de Portugal. Daniel Pinheiro, esta temporada no Águias de Alvelos, a ficar em segundo, 67 minutos e 32 segundos. José Sousa manteve um pódio, portanto o terceiro pódio consecutivo em meias maratonas, desde 8 de abril, para o atleta do União Clube Eirense, 68 minutos e 9 segundos. Prognóstico interessante para este atleta nas provas que vêm aí. Depois o quarto lugar veio para Rui Muga, 68 minutos e 34 segundos. Seguiram-se João Antunes, do São Salvador do Campo, 70 minutos e 35 segundos. Augusto Costa foi o sexto. Vemos a chegada de João Antunes. Augusto Costa depois, atleta dos Amigos da Montanha, sexto lugar, 70 minutos e 41 segundos. Fernando Lemos, individual, 71 minutos e 13 segundos. Oitavo lugar para o conhecidíssimo veterano do Guilhovaí, Artur Rodrigues, finalizado com o tempo de 71 minutos e 50 segundos. Atleta já com 42 anos de idade, continua aqui para as curvas. No lado feminino não havia grande dúvida, desde o tiro de partida manteve-se esta tendência de Mónica Silva ganhar, com uma marca muito interessante para quem correu sem oposição do lado feminino, 75 minutos e 31 segundos para a atleta individual. Está em boa forma, vamos ver que aspirações ainda tem para esta temporada Mónica Silva, tanto em termos de meias maratonas como da própria maratona. Vantagem gigante sobre Cecília Mouta, a orçar praticamente os 7 minutos. A atleta do Challenge Runners a finalizar com 82 minutos e 15 segundos na posição número 2. Quanto à posição, excelente para Cecília Mouta, vencendo Diana Almeida, atleta do Sporting de Portugal, terceira com 83 minutos e 3 segundos. Jéssica Pontes viria a seguir, a atleta do Sporting de Braga, 83 minutos e 37 segundos na posição número 4. Joana Fonseca, do Correr Lisboa, foi a quinta classificada, 84 minutos e 36 segundos. Andreia Cunha finalizou na posição número 6, com 85 minutos e 41 segundos. Em resumo, triunfos para os favoritos, José Moreira e Mónica Silva. Tempo de Mónica Silva, comparativamente o melhor desta primeira edição da Meia Maratona de Esposende. Foi uma boa corrida, temos a vantagem de, nesta meia maratona, de aproveitar os quilómetros puxados pelos atletas dos 10 mil metros, neste caso foi o Rui que acabou por tomar conta da corrida e nós, atletas da meia maratona, acabamos por aproveitar essa primeira fase e depois, quando o Rui nos deixa e nós seguimos para a meia maratona, aí sim fica um bocadinho mais difícil, também entretanto o vento acabou por se manifestar mais um bocadinho. A prova em si tinha tudo para dar certo. Mar, o trajeto fez com que aos 10 km encontrássemos muito público a assistir. O percurso tinha alguns retornos, mas não podia fugir muito daqui de Esposende, tinha que haver um pouco de retornos. Eu vim cá para vencer. Queria ser a primeira de Esposende e consegui e estou feliz por isso. Isto é habitual, já tenho um bom par de meias maratonas,
Aparentemente o percurso é fácil porque é plano, mas tivemos muito vento contra na parte final, mas acabou-se bem, Já corremos aqui os 10 km, que é a corrida da primavera. Viemos experimentar a Exposende da meia maratona, correu muito bem, acho que está muito bem organizada e fico feliz e que seja para continuar. Foi bom, consegui um tempo excelente, 1h37, acho que está muito bom. Para o ano é repetir, com certeza aqui. Adorei, bati o meu recorde, 1h49, o máximo que eu fiz 1h52. Estou contente, muito contente, parabéns. Costumo correr aqui em Exposende, apesar de ser da Maia, mas costumamos ir muitas vezes aqui a Exposende, normalmente às corridas de 10 km. A meia maratona estava muito bem organizada, gostei, o tempo hoje também favoreceu e fiquei muito contente porque bati o meu recorde pessoal da meia. Como sempre, no final da festa não podiam faltar os pódios respeitantes às várias atividades que aqui se desenvolveram. Em primeiro lugar, o prémio do patrocinador, entregue por Jorge Teixeira, da RAN Porto, ao Presidente da Câmara Municipal de Exposende, Benjamin Pereira. Depois, pódio para os 10 km do lado feminino, Patrícia Oliveira, do Grecas, no lugar mais alto do pódio. Grecas, clube da Associação de Atletismo de Aveiro, a conhecidíssima camisola do Sporting Braga no dorso de Marta Martins para o segundo lugar, Laura Silva, do Águias de Alvelos, na terceira posição. Nos homens, mais uma vitória de Rui Pedro Silva numa prova popular em Portugal, atleta que encontrou no Sporting um bom destino para esta fase adiantada da sua carreira. Lugar número 2 para Mihail Lalev, também do Sporting Clube de Braga, e mais uma vez o Águias de Alvelos, representado no pódio por Oscar Mendes, na terceira posição. Meia maratona feminina, Mónica Silva, ainda individual, vencedora, adiante de Cecília Mota, do Challenge Runners, e de Diana Almeida, do Sporting Clube de Portugal. Sempre o Presidente da Câmara Municipal de Exposende, Benjamin Pereira, a entregar os prémios respeitantes aos variados pódios. José Moreira, com a descendência, esperemos que seja aqui um futuro grande fundista, pelo menos já sabe agradecer ao público. Vencedor masculino, claro, adiante de um habitué nestas provas de longa distância, Daniel Pinheiro, do Águias de Alvelos, e a José Sousa, do União Clube de Eirense, na terceira posição. Nós temos uma política de eventos esportivos que é por demais reconhecida aqui na zona no Minho e no Norte. Já acho que toda a gente gosta de Exposende e o aparecimento constante destes eventos acaba por cativar muita gente para cá. Isto tem um duplo objetivo, obviamente. Por um lado, a prática desportiva queremos promover, por outro lado, a própria promoção do território. Se é para apostar na meia maratona, é para apostar na meia maratona. Queremos que para o ano seja ainda melhor, apesar de ter sido excepcional e os reflexos têm sido muito bons, mas queremos ainda uma meia maratona com mais participantes, ainda inovando no percurso, se calhar. Acho que foi uma aposta ganha, muito sinceramente. Exposende tem condições absolutamente fantásticas e naturais para que venha a ter uma meia maratona de prestígio nacional e internacional. Este foi o primeiro ano, a criança acaba de nascer, portanto agora vamos, digamos assim, alimentá-la e vamos cuidar dela para que em 2, 3 anos esta meia maratona, que já se afirmou hoje com uma bela participação, mas que dentro de 2, 3 anos esta meia maratona seja de facto uma meia maratona que honre também o nosso trabalho, que nós é assim que fazemos, mas que seja também uma meia maratona de referência para os atletas de alta competição. E também dizer que para a primeira edição tivemos aqui a nível de competição os melhores atletas nacionais do momento e obviamente que também para isso também contribui para, digamos assim, o prestígio e a divulgação da própria meia maratona. Num percurso magnífico, com um futuro projetável risonho e ambicioso, tivemos a primeira edição da Meia Maratona de Exposende, uma prova nova no âmbito da organização da RAN Porto, com um grande êxito, muito boa participação, um bastante bom nível técnico e uma paisagem de cortar o fogo, fazendo ansiar por uma nova edição.